Agora, 2h44, começou a última semana para a declaração do IR, Imposto de Renda desse ano. Quem não fez tem pouco tempo, aí últimos dias. Você já fez? Para que faça a entrega. Fiz bem no comecinho do prazo, viu, Guarizo? E você? Eu peço pra minha mãe, né? Aliás, aproveitar, mandar um beijo, tô fazendo aniversário de casamento hoje, né? Pra ela, pro meu parabéns pai. Pra eles. Mas ela que faz pra mim. Tá certo, olha, eu já fiz a minha também, mas muita gente deixou ainda pra última hora, lembrando que o prazo termina na sexta-feira, dia 30 de maio, e o período começou lá em 17 de março. Até ontem, o último levantamento, aliás, que foi divulgado pela Receita Federal, mostra que mais de 31 milhões de contribuintes já fizeram a declaração, já acertaram as contas com o leão nesse ano, mas muita gente deixou para a última hora e a gente traz agora as orientações com o Richard Domingos, ele que é especialista em imposto de renda, fala com a gente aqui ao vivo no estúdio CBN. Oi, Richard, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tara, boa tarde, Guarizo, a todos os ouvintes da CBN. Bom, Richard, primeiro, qual que é o risco aí para quem perdeu o prazo, né? Aí tem que pagar a multa e fica mais complicado também receber, né, se tiver direito à restituição. Não vale a pena correr esse risco, não. Tá? O mais importante aí é o contribuinte que estiver nessa alguma situação que faltando documentos, faltando alguma informação. O importante é que ele faça a declaração dele sem essas informações, simule o melhor formulário a ser que ele vai optar para não ter problema depois numa declaração retificadora, e entregar a declaração, e tão logo ele tem essas informações faltantes, ele faça uma declaração retificadora. Richard, eu acabei de dizer aqui, a minha mãe faz para mim por uma tradição, mas para as pessoas que por acaso, né, precisam fazer a declaração, a simplificada, ela precisa de ajuda ou é fácil de fazer? O que você diria para essas pessoas que às vezes estão em dúvida de como declarar o imposto de renda e por isso ainda não o fizeram? Agora a Receita Federal, há alguns anos, ela vem liberando para o contribuinte no aplicativo a declaração pré-preenchida, né? Essa declaração pré-preenchida, ela já vem com todas as informações que a Receita Federal contém em sua base de dados, né? Isso ajuda muito o contribuinte ao fazer a sua declaração de imposto de renda. Mas é muito importante que esse contribuinte, que ao iniciar sua declaração com a declaração pré-preenchida, ele não confie 100% nas informações disponibilizadas pela Receita, porque pode conter erros, omissões ou até informações faltantes, né? Então, o contribuinte, ao baixar a declaração pré-preenchida, ele preenchendo a declaração, lançando as informações adicionais, o programa ele informará qual que é o melhor formulário para ser entregue essa declaração. Pode ser pelo formulário completo, aquele que aceita todas as deduções legais para fins de apuração do imposto, ou aquela declaração simplificada, que o programa ele concede um desconto de 20% de desconto, né? E, em contrapartida, não permite nenhum tipo de dedução referente às despesas que esse contribuinte venha a ter. Não precisa se preocupar com isso. O programa ele fala para o contribuinte, de uma certa forma, qual é o melhor formulário. Então, mesmo quando ele for entregar a declaração, se ele tiver flegado lá no campo errado, o programa ainda vai perguntar para ele: olha, você deseja ainda entregar a declaração no formulário completo, simplificado é melhor. Então, o contribuinte vai ter esse tipo de orientação do próprio programa da Receita Federal, de forma que ele consiga ter a maior restituição do imposto de renda ou o menor pagamento possível. Ô Richard, só reforçando aqui para nossa audiência, quem está isento e quem tem que fazer a declaração nesse ano? Olha, basicamente são duas hipóteses que fazem com que um contribuinte esteja obrigado a entregar sua declaração de imposto de renda, né? Vou citar as principais. Primeiro, aqueles contribuintes que tiveram um rendimento acima de R$ 33.888, rendimentos tributados. Quais rendimentos tributados são esses? São rendimentos provenientes de salários, de locação, de aposentadoria, de pensões, né, que faz com que esse contribuinte esteja obrigado. Também aqueles contribuintes que tiveram mais de 200 mil de rendimentos isentos ou exclusivos. Que rendimentos são esses? São rendimentos provenientes de aplicações financeiras, por exemplo, rendimentos referentes a doações, heranças, né? Se a soma todos esses rendimentos ultrapassar R$200 mil, esse contribuinte também estará obrigado a entregar a declaração. Também estão obrigados os contribuintes que tiveram ganho de capital na alienação de bens e direitos em 2024, né? E também aqueles contribuintes que optaram pela isenção
na alienação de algum bem imóvel, motivado pela lei do bem, aquele contribuinte que vendeu um imóvel em 180 dias, adquiriu um outro imóvel optando pela isenção do ganho de capital. Também aqueles contribuintes que passaram a ser residentes no Brasil, aqueles que tiveram aplicações financeiras ou lucros e dividendos no exterior, que isso é uma novidade agora para 2025, no base 2024, né? E esses são os principais tipos de contribuinte que estão obrigados. Existem alguns outros, mas são regras bem específicas. Sim. Richard, 62% tem direito à restituição e isso já existe um calendário, né? Dependendo de quando entregou, como vai ser, se recebe no Pix. Mas agora 20% vão ter que devolver dinheiro, né? Vão ter que pagar um pouco mais além do imposto. Nesse caso, como é que faz? Já paga junto com a declaração ou ele tem um cronograma também? Não, o contribuinte que tiver imposto a pagar, a primeira parcela vence agora dia 30, né, na sexta-feira, inclusive no mesmo dia da entrega da própria declaração. Lembrando que o contribuinte que tem algum saldo de imposto a pagar para a Receita Federal, ele poderá fazer em até 8 parcelas, né, vencíveis a cada mês, no último dia de cada mês, né, corrigidos pelo juros Selic a partir da segunda parcela. Tá? Então é muito importante que fique atento a esse prazo, né, ele vence agora dia 30 de maio. E como fazer, no caso, no próprio site da Receita? O próprio programa do imposto de renda, seja pela declaração online ou pelo PGD, que é o programa baixado em computador, ou por tablet, celular, ele emite essa guia para o contribuinte pagar. É muito importante que ele faça isso diretamente no programa. Ele não tem como fazer o pagamento da primeira cota ou cota única por meio de débito em conta, utilizando o programa da Receita Federal. Ele tinha essa prerrogativa desde que ele tivesse entregue essa declaração até o dia 10 de maio passado. Agora ele necessariamente terá que imprimir ou gerar uma guia avulsa no sistema e informar isso no seu sistema por meio de pagamento eletrônico, seja por Pix ou seja através da sua conta eletrônica no banco. Ô Richard, dia 30 de maio, que é sexta-feira, então é o último dia para declaração e também já é o dia de pagamento do primeiro lote da restituição, né? Já tem o calendário aí de pagamentos nesse ano e já dá para consultar também se a pessoa já está na fila ou não desse primeiro lote, para quem já declarou, né, lá no comecinho. Exatamente. Aquele contribuinte que tem direito à restituição, ele poderá consultar no sistema da Receita Federal se ele já está relacionado nesse primeiro lote, né, ou se ainda ele se mantém em fila de arrecadação. Estando no primeiro lote, ele vai receber agora, dia 30 de maio, já a sua restituição do imposto de renda. O que pode fazer a pessoa cair na malha fina? Olha, a malha fina é um sistema de cruzamento de informações, né? A primeira coisa não é se desesperar. Malha fina não é uma fiscalização. É apenas um apontamento que há divergências de informações entre a base da Receita Federal e aquelas informações passadas pelo contribuinte. Primeira coisa é, ao entregar a declaração de imposto de renda, consultar o status da declaração de imposto de renda no site da Receita Federal. Constatado que a declaração existe algum ponto pendente, algum sistema de cruzamento identificou que existe alguma informação pendente, esse contribuinte ele pode, através da sua conta digital Gov.br, ele pode entrar no site da Receita e entender qual é e quais são as divergências que a Receita Federal constatou na declaração de imposto de renda. Feito isso, o contribuinte poderá fazer uma declaração retificadora se for constatado que, de fato, ele prestou alguma informação incorreta ou ele omitiu alguma informação que, por descuido ou por algum tipo de problema. Né? Feito a declaração retificadora, ele entregando essa declaração novamente para a base da Receita, é natural que a Receita Federal, depois de algumas horas ou alguns dias, ela processa essa declaração novamente e libera a declaração dessa malha. Persistindo o sistema de malha, esse contribuinte tem que aguardar até o final do exercício de 2025, né, onde a Receita Federal abrirá um sistema digital para que ele junte os documentos que comprove que as informações que ele lançou em sua declaração de imposto de renda estejam corretas. Né? Dessa forma, um fiscal da Receita Federal analisará as informações para liberar essa declaração da malha fina.
Orientações, então, do Richard Domingos, ele que é especialista em imposto de renda, falando conosco sobre essa última semana agora para a declaração, para quem deixou aí para a última hora, orientações importantes. Muito obrigada, viu, Richard, pelas explicações aqui para a gente. Boa tarde para você. Obrigado a vocês todos e toda a audiência da CBN. Obrigado. Agora 2h54.